Nós vamos começar estudando geometria espacial. Vamos começar lembrando de Euclides. Os primeiros conceitos de geometria, como ponto, reta, plano, foram formulados no século III a.C. pelo matemático grego Euclides. Em sua obra Os Elementos, ele reuniu todo o conhecimento matemático da época. Foi o primeiro texto sistemático sobre números, teoria de números e a geometria. As suas preposições foram realizadas e armadas de tal maneira que até hoje elas são usadas por nós e foram reunidas em uma obra abrangente e dedutiva que até hoje é respeitada. Introdução aos conceitos primitivos. Vamos lembrar dos conceitos de ponto, reta e plano. Ponto é representado por uma bolinha pequena e uma letra maiúscula do nosso alfabeto. A reta é representada por um traço fino, representando uma sequência de pontos. É representada por letra minúscula do alfabeto. O plano vai ser representado por letras gregas, como alfa, beta, gama, e vai ser representado por uma figura geométrica poligonal qualquer. Vamos estudar postulados e teoremas. A geometria pode ser encarada como um encadeamento de informações, caracterizadas por conceitos. Esses serão divididos em dois tipos, os postulados e os teoremas. Os postulados são afirmações intuitivas, aceitas sem demonstração. A partir de postulados que possam depois ser provados através de álgebra ou de aritmética, podemos chegar a preposições mais firmes, chamadas teoremas. Vamos começar estudando postulados de reta. Dados dois pontos, A e B, nós podemos então determinar uma única reta entre dois pontos. Observe o ponto A e B. Entre eles dois, nós podemos desenhar uma única reta. Postulado 2 é o postulado da existência. Uma reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Dois ou mais pontos pertencentes a uma mesma reta são ditos colineares ou alinhados. O ponto ABC, que vai aparecer na próxima reta R, é considerado todos três pontos como pontos colineares. Já o ponto E, que não está na reta, o ponto D, que não está na reta, são não colineares. Postulado 3 diz que por um ponto nós podemos desenhar infinitas retas, quantas a gente queira. Então, a gente pode ver nesse desenho abaixo as retas sendo criadas dentro do ponto. A gente pode fazer isso infinitamente. Vamos estudar agora postulados de um plano. O postulado da determinação de um plano diz que dados três pontos que não estão alinhados, que não são colineares. Então, três pontos não colineares podem determinar um plano, que a gente vai chamar de triângulo. Então, três pontos não alinhados vão determinar para nós um plano. Esse plano pode ter várias formas diferentes. Aqui a gente tem um em formato de triângulo. Três ou mais pontos três ou mais pontos pertencentes ao mesmo plano são chamados coplanares. Postulado. O próximo postulado diz que um plano alfa tem pontos dentro e fora dele, e há infinitos pontos dentro e fora. Quando os pontos estão dentro do plano, eles são chamados pontos coplanares, e quando estão fora, são pontos não coplanares. Pontos coplanares, como o ponto A, que pertence à reta alfa, o ponto B, que pertence a alfa, o ponto C, que pertence a alfa, e o ponto D, que pertence a alfa, são coplanares. Já os pontos E,
que não pertencem a alfa, o ponto F que não pertence a alfa, o ponto H que não pertence a alfa e o ponto G que não pertence a alfa, são não coplanares. Observe agora o terceiro postulado. Toda reta que tem dois pontos distintos num plano fica inteiramente contida nele. É óbvio, a gente já viu atrás que entre dois pontos a gente pode desenhar uma única reta. Se esses dois pontos estão dentro do plano, então a reta inteira vai estar contida dentro dele. Observe aí que aparece o ponto A pertence ao plano alfa, o ponto B pertence ao plano alfa. Logo, a reta R está contida no plano alfa. Postulado 4 diz que uma reta de um plano divide-o em duas regiões denominadas semiplanos. Então, se a gente desenhar um plano alfa, colocar uma reta em qualquer sentido dentro desse plano, essa reta vai dividir ele em duas partes, uma parte para cima dessa reta e outra para baixo aqui, por exemplo. Então, a gente vai ter um alfa 1 e um alfa 2. O alfa 1 é o primeiro semiplano, o alfa 2 é o segundo semiplano. Os dois juntos formam um plano alfa e eles foram divididos por uma reta. Um plano divide o espaço em duas regiões que podemos denominar semi-espaços. Se a gente desenhar um plano, em cima desse plano e abaixo desse plano, nós vamos ter os espaços. Dois semi-espaços. O espaço 1 e o 2. A posição relativa de dois planos. Dados dois planos no espaço, esses planos podem ser distintos ou coincidentes. No caso de distintos, eles poderão ser paralelos ou secantes. Planos coincidentes. Dado um plano alfa e um plano beta, de tal maneira que todos os seus pontos estão no mesmo lugar, então alfa e beta são iguais, estão no mesmo canto, no mesmo espaço, então a gente diz que esses dois planos são coincidentes. O símbolo de coincidência é essas três linhas deitadas que você está vendo na horizontal. Se dois planos passam por três pontos não alinhados, eles são coincidentes. Planos distintos. Se um plano alfa e um plano beta são distintos, não haverá entre esses dois planos pontos em comum, talvez. Então, a gente, quando tem todos os planos não comuns, serão paralelos. Se houver algum ponto em comum, é porque eles em algum lugar são secantes, são concorrentes. Veja que o plano alfa é diferente do plano beta. Veja planos paralelos. Dois planos são paralelos, C e somente C. Os planos não têm ponto em comum. O primeiro plano e o segundo têm a mesma direção e sentido. Nenhum dos seus pontos são pertencentes das duas retas ao mesmo tempo. Então, nós dizemos que esse plano alfa e o plano beta, fazem intersecção vazia. Como a intersecção dos dois é vazia, o plano alfa e o plano beta são considerados paralelos. Agora vamos olhar um exemplo com o cubo dado agora. Observe o desenho desse cubo. Os planos que contêm os pontos A, B, C, D e E, F, G e H não se cruzam. Dizemos então que os dois planos são paralelos. Observe bem o desenho agora dado para você. Olhe lá os pontos A, B, C, D aparecendo, os pontos E, F, G e H aparecendo no desenho na parte superior. O plano E, F, G e H vai ficar na parte superior e o outro plano embaixo. Note que os dois são paralelos, não tem ponto em comum. Planos secantes. Dois planos distintos, não paralelos, interceptam segundo uma única reta. Observe os dois planos, alfa e beta. E a reta R
que passa nos dois planos ao mesmo tempo nesse trecho vermelho, que a gente chama de segmento de reta. Esse segmento de reta, da reta R, mostra que os dois planos cortam-se ou se interceptam em um determinado trecho. Você pode visualizar esse tipo de coisa, esse tipo de intersecção, observando a sala de aula ou o encontro de duas paredes. Observe os planos concorrentes ou secantes. Dizer que um plano alfa tem ponto em comum com o plano beta obriga a ter uma reta inteira em comum com os dois. Veja agora o exemplo. Observe o plano alfa e o plano beta e a reta R, que passa nos dois ao mesmo tempo. Observe que o plano alfa, intersecção com beta, dá a reta R. Os planos que contêm as faces do plano ABCD e ADEF têm em comum apenas a reta A e a reta S, que contém AD. Nesse caso, dizemos que os planos são concorrentes ou secantes. Observe o desenho sendo criado ao seu lado agora. Observe que a reta T e a reta S são paralelas. Observe o ponto A, B, C e D. E agora, lá em cima, o ponto F, E, D e A. Observe que os dois planos que vão aparecer para você agora, o plano amarelo e o lilás. Olhe, a reta S é comum aos dois ao mesmo tempo, em um determinado trecho. Logo, essa reta é secante aos dois planos. Se dois planos, alfa e beta, passam por três pontos não alinhados, então eles são coincidentes. Isto é, são o mesmo plano, pois são o mesmo conjunto de pontos ao mesmo tempo. Vamos estudar agora o teorema de reta e plano. Posições relativas de uma reta e um plano no espaço. Uma reta pertence ao plano, uma reta é coplanar, a reta está contida no plano. Nesse caso, a reta tem todos os seus pontos em comum, estando dentro do plano. A reta R, intersecção com o plano alfa, dá a própria reta R. Então, a reta R está contida no plano alfa. Observe agora a situação de uma reta secante ou concorrente. A reta atravessa o plano. E quando ela atravessa, ela passa em um único ponto que fica em comum com esse plano. Esse ponto aí é a intersecção da reta que furou o plano com o plano. Nós podemos chamar esse ponto de A. Então, a intersecção entre a reta R e o plano alfa será o ponto A. Essa intersecção nem sempre é formada por ângulo reto. Observe agora a reta S que atravessa o plano e não está no ângulo reto, ela está agora oblíqua. Nesse caso também, nós dizemos que a reta S fura o plano alfa, fura aspas, né? Ela faz intersecção com o plano alfa no único ponto, no ponto A. O terceiro diz que a reta R é paralela ao plano. Se uma reta R não está em um plano alfa e é paralela a uma reta desse plano, então ela é paralela a esse plano inteiramente. Olha a reta R e o plano alfa. Observe que dentro do plano alfa existe uma outra reta paralela a R. R, então, é paralela a essa reta e será paralela também ao plano. Duas retas do espaço, então, podem ser distintas ou coincidentes. No caso de retas distintas, elas podem ser coplanares ou reversas. Já as retas coplanares podem ser concorrentes ou paralelas. Já as reversas podem ser ortogonais ou não ortogonais. As retas coplanares concorrentes podem ser perpendiculares ou oblíquas. Vamos ver agora as retas coincidentes. Vamos observar a reta R e vamos observar a reta S, que estão contidas no mesmo plano. Quando o plano faz com que as duas retas se encontrem no mesmo lugar, os pontos de R
são comuns aos pontos de S e os pontos de S são comuns aos pontos de R, então as duas retas são coincidentes. E aparece o símbolo de coincidência aí novamente para nós. As retas têm todos os seus pontos em comum. Vamos observar agora duas retas distintas no mesmo plano. Olha a reta R e olha a reta S. Elas agora são distintas, não têm pontos em comum. Às vezes, retas distintas podem ter um ponto em comum. Quando isso ocorre, elas são concorrentes. Nesse caso aqui, as duas retas distintas são paralelas, porque estão na mesma direção e sentido. Observe que a reta R é diferente da reta S. Vamos agora ver as posições relativas de duas retas distintas. Como já dito, elas podem ser concorrentes ou paralelas. Observe o plano alfa, onde tem uma reta R e S, que são coplanares do tipo paralelas, já que não tem ponto em comum. Já aí do lado, no próximo plano, você vai ver duas retas no mesmo plano. Elas são também distintas, porém elas têm um único ponto onde elas estão concorrendo com esse ponto. Esse ponto aí de concorrência é o ponto de intersecção das duas retas. Nesse caso, elas são coplanares concorrentes, pois têm um ponto em comum. Observe o matematiquês dos dois, hein? R intersecção com R é vazia quando ela é paralela. E há um símbolo aí que a gente usa que é R paralelo com S. Já nas retas coplanares, que são concorrentes, R intersecção com S dá o ponto A. Vamos agora para o próximo teorema, paralelismo entre reta e plano. Vamos novamente reforçar isso aqui. Uma reta paralela ao plano, se uma reta R não está em um plano alfa e é paralelo à reta desse plano, então ela é paralela a esse plano também. Então a reta R paralela a uma reta dentro do plano, então a reta R é paralela a todo este plano. Olha aí a reta R e a reta S. A reta R não pertence ao plano. A reta R é paralela a S, então S pertence ao plano alfa. Isso implica dizer que a reta R é paralela ao plano alfa. A reta R não está contida no plano alfa, já a reta S está contida no plano alfa. A reta R é paralela ao plano à reta S. A reta R é paralela à reta S. Vamos agora para o teorema do paralelismo de dois planos. Se um plano alfa contém duas retas concorrentes, R e S, ambas paralelas a um outro plano, e elas são diferentes, o plano alfa é diferente do plano beta, então os planos alfa e beta são paralelos. Observe que a reta R está contida no plano alfa, a reta S também, e elas são concorrentes. Estão fazendo intersecção. Porém, o plano alfa e o plano beta vão ser paralelos. A reta R é paralela ao plano beta. E a S também vai ser paralela ao plano beta. Já no plano alfa, a reta R e a reta S são concorrentes. Vamos ver agora o conceito de retas reversas. Observe o plano em azul. E a reta R e a reta S. A reta S está dentro do plano, mas a reta R não. Então, nós dizemos que as duas retas estão em planos diferentes. Então, elas são chamadas reversas. Vamos observar o exemplo do cubo que está sendo desenhado ao seu lado agora. A reta S que vai aparecer e a reta T não se interceptam e não estão no mesmo plano. Uma está no plano lá atrás e outra aqui no plano da frente, como você observa agora no desenho. Quando isso ocorre, nós dizemos que a reta T e a reta R lá atrás são reversas. Observe que aí embaixo aparece uma reta S que pode ser considerada paralela a uma nova reta se a gente desenhar aí do lado. Perpendicularismo. Na figura abaixo, considere a reta R e a reta S
que são retas reversas. Vamos observar agora a reta R e S', que formam um ângulo reto de 90 graus. Por isso dizemos que R e S' são perpendiculares, porque estão no mesmo plano, formando um ângulo de 90 graus. Observe lá o desenho, a reta S e a S' estão no mesmo plano, formando um ângulo de 90, por isso elas são perpendiculares. O símbolo de perpendicularismo é a letra T virada de cabeça para baixo. E a gente vai ler a reta R perpendicular à reta S'. Vamos olhar agora o exemplo dado aqui. Vamos observar agora o desenho dado abaixo. Olha agora o cubo. Olha a reta azul e a vermelha abaixo. Elas duas são paralelas. Já olha a reta lá atrás, a reta R. Ela é perpendicular com a reta S. Está no mesmo plano. Por isso a gente usa o símbolo R perpendicular a S. Já a reta azul, T, e a reta R estão em planos diferentes, são reversas, formam um ângulo que a gente chama de ortogonal, porque ele aparece só quando a gente está na perspectiva desse plano, da reta azul. Então, nesse caso, a gente vai usar o símbolo T com um risco embaixo, que é para indicar que a reta T é ortogonal à reta R. Significa que elas são reversas e formam um ângulo de 90 graus só na perspectiva. Retas que formam um ângulo reto podem ser perpendiculares se forem concorrentes e ortogonais quando são reversas. Vamos deixar isso mais claro para você na seguinte observação. Olhe bem agora novamente o desenho do cubo e as duas retas abaixo, a reta S e a reta T, que são paralelas. Dados duas retas concorrentes, como a S e a R, elas formam um ângulo de 90 graus no mesmo plano, então a reta R é perpendicular à reta S. Já quando duas retas reversas formam um ângulo de 90 graus, elas são chamadas retas ortogonais. É o caso da T e da reta R. Nesse caso, nós usamos um T com um traço embaixo para indicar ortogonal. Vamos agora observar o plano e uma reta passando por ele no ângulo de 90 graus. Dizemos que a reta R é perpendicular ao plano alfa. E se ela é perpendicular ao plano alfa, é porque essa reta forma um ângulo de 90 graus com todas as retas desse plano. Se a reta R é perpendicular a todas as retas desse plano, ela passa então num ponto O dentro desse plano e todas as demais retas ao redor vão formar um ângulo de 90 com ela. Lembre-se que quando você tem retas concorrentes, duas retas são concorrentes, quando você tem uma reta e outra concorrendo no único ponto, disputando um ponto em comum. Olha aí o ponto A sendo disputado por uma primeira reta R e por uma segunda reta AS. Então, a intersecção dos dois vai ser o ponto A. R intersecção com a reta S dá o ponto A. Isso aí a gente pode observar aí na mesa dessa secretária aí do lado. Você vê uma reta e mais um aí no cantinho da mesa dela, a reta R e a reta S. E tem um ponto em comum, o ponto A.